Se eu te dissesse que você pode perder a atenção de alguém nos primeiros 200 milissegundos, antes mesmo de terminar a sua primeira frase, e que isso não tem nada a ver com apenas o que você diz, mas com o que o cérebro do outro sente enquanto você fala? Por muito tempo eu achei que comunicação era sobre escolher as palavras certas, falar bonito e organizar bem as ideias. Mas a verdade é outra. Comunicação não é sobre o que você diz, é sobre o que acontece no cérebro de quem te escuta. E eu sei que isso parece exagero, mas quando você entende o que acontece no cérebro durante uma conversa, você percebe que nunca foi só sobre falar bem. Quando eu entendi isso, tudo mudou. Minha forma de falar, minha forma de vender, minha forma de me posicionar, porque eu parei de tentar convencer e comecei a influenciar. E existe uma diferença brutal entre essas duas coisas. Convencer exige esforço, influenciar altera a percepção. E fica comigo porque eu vou te mostrar agora exatamente o erro que faz pessoas inteligentes parecerem inseguras sem mesmo perceber. E antes de continuar, meu nome é Malu Albuquerque. Eu já ensinei centenas de milhares de pessoas a falarem de forma clara e magnética, e neste canal eu te ensino comunicação além das palavras. Durante a Guerra Fria, agentes da CIA eram treinados para algo curioso. Não era só coleta de informação, era controle de percepção. Eles aprendiam a ajustar o tom de voz, controlar o ritmo, observar comportamento e conduzir a reação do outro. Por quê? Eles sabiam de uma coisa. A confiança não nasce primeiro da lógica, ela nasce da sensação. E isso explica por que tem gente que fala pouco e mesmo assim domina qualquer sala, e não é mágica, não é dom, não é personalidade forte, é percepção. O cérebro humano toma decisões emocionais primeiro e só depois usa a lógica para justificar. Então, presta atenção nisso, porque esse detalhe sozinho pode estar sabotando a forma como você é percebido. Existem princípios silenciosos na neurocomunicação que estão moldando a forma como as pessoas te percebem todos os dias, mesmo que você não perceba. E o mais perigoso é que você provavelmente comete alguns desses erros todos os dias sem saber. Então fica comigo até o final, porque um dos pontos que eu vou colocar aqui provavelmente está travando a sua influência neste exato momento. O primeiro princípio silencioso da neurocomunicação é o espelhamento invisível. Sabe quando alguém diz assim, eu sou assim mesmo, sabe, mais fechado? O problema dessa pessoa não é ser mais fechado, não. O problema é o impacto que esse estado causa no outro. Pesquisas da Princeton University mostram que durante uma comunicação, o cérebro de quem fala e o cérebro de quem escuta podem entrar em sincronia. Esse fenômeno é conhecido como neural coupling. Em outras palavras, os cérebros começam a operar em sintonia durante a troca. Eu chamo isso de efeito neuroeco. E ele explica algo que muda completamente o jogo da comunicação. Antes da pessoa entender você, ela começa a sentir você. Ela sente a sua energia, o seu ritmo, o seu estado emocional, a sua coerência, a sua presença. E isso acontece porque os nossos cérebros são programados para buscar sinais no outro. A gente lê o rosto, a voz, o corpo, a intenção e a energia emocional antes mesmo de organizar racionalmente tudo aquilo em palavras. E é aqui que a maioria das pessoas perde o jogo antes mesmo de começar. Porque se a sua energia não sustenta a sua fala, o cérebro do outro percebe uma quebra. Eu já perdi vendas por isso. Não porque meu argumento era ruim, não porque eu não sabia explicar, mas porque meu estado não era coerente com o que eu dizia. E quando existe essa incoerência, algo ativa um ruído interno no outro, uma sensação de tem alguma coisa estranha aqui. E quando isso acontece, você perde a autoridade. A ação aqui é simples. Ajuste o seu estado antes da sua fala. Antes de entrar em uma reunião, gravar um vídeo, vender uma ideia ou mandar um áudio importante, pare por alguns segundos e pergunte: qual estado eu quero transmitir? Segurança, clareza, urgência, calma, autoridade?
Porque influência não começa na palavra, começa no que você faz o outro sentir antes mesmo de terminar a frase. E isso leva ao próximo ponto. Mesmo quando sua energia está certa, existe outro erro silencioso que faz o cérebro do outro desligar: a previsibilidade. O segundo princípio silencioso da neurocomunicação é este: o cérebro não é viciado em lógica, ele é viciado em novidade. E isso muda tudo. Porque a maioria das pessoas acha que comunicar bem é organizar ideias: começo, meio e fim. Introdução, argumento e conclusão. Tudo bem bonitinho, tudo lógico. Só que tem um problema. O cérebro humano não nasceu para assistir palestra, ele nasceu para sobreviver. E para sobreviver, ele precisa detectar mudança. Um barulho estranho no mato, um rosto diferente no grupo, uma pausa inesperada na voz de alguém, uma frase que quebra o padrão. E é por isso que você pode estar ouvindo alguém falar algo importante, mas se o jeito da pessoa é previsível demais, seu cérebro começa a economizar energia. Ele pensa: eu já entendi o ritmo, eu já sei onde é que isso vai dar, não tem perigo aqui, não tem novidade aqui, e então ele desliga. Não porque a informação é ruim, mas porque a embalagem ficou previsível. É como dirigir por uma estrada reta durante horas e no começo você presta atenção. Depois de um tempo, tudo fica igual. Árvore, asfalto, árvore, placa, até que de repente aparece um carro quebrado no acostamento. O seu cérebro acorda. Por quê? Porque algo mudou. Comunicação funciona do mesmo jeito. Você não prende a atenção apenas sendo lógico. Você prende a atenção criando variação. Variação de ritmo, variação de tom, variação de linguagem, variação de imagem mental e variação de emoção. Por quê? Para o cérebro, previsibilidade é anestesia e novidade é estímulo. E é aqui que entra o erro de muita gente. A pessoa acha que está sendo clara, mas na verdade está sendo plana. Ela fala tudo no mesmo tom, com a mesma velocidade, com a mesma energia, como se estivesse lendo um manual de micro-ondas. E aí o ouvinte não pensa. Não pensa. Nossa, que argumento fraco. Ele simplesmente sente. Não consigo mais prestar atenção. Essa é a parte cruel. Às vezes você não perdeu a pessoa pelo conteúdo, você perdeu pelo ritmo. Por isso, uma fala forte não é uma linha reta, é uma montanha russa controlada. Você acelera e pausa. Você explica e provoca. Você entrega uma ideia e cria uma pergunta. Você fala algo esperado e então quebra com algo específico. Por exemplo, em vez de dizer é importante ser mais claro ao se comunicar, você pode dizer: se você precisa explicar 3 vezes a mesma coisa, talvez o problema não esteja na inteligência da pessoa. Talvez esteja no formato da sua mensagem. A segunda frase cria atrito. Ela incomoda um pouco. Ela faz o cérebro parar. E é esse pequeno choque que eu chamo de estalo cognitivo. É quando você tira o ouvinte do piloto automático. E existem algumas formas simples de fazer isso. A primeira é parar de falar em um fluxo contínuo. Sabe aquela pessoa que começa uma frase, emenda outra, puxa outro assunto, volta no primeiro, e quando você percebe já passaram 4 minutos e ninguém mais sabe qual era o ponto? Isso mata a atenção. O cérebro não gosta de blocos infinitos. Ele gosta de unidades. Pense em tiros curtos. Uma ideia, uma pausa, uma imagem, outra pausa, uma conclusão. Não é falar pouco, é falar em blocos. Blocos que o cérebro consegue segurar. A segunda forma é usar detalhes específicos, porque detalhes acordam a mente. Então compare. Uma pessoa entrou na sala e todo mundo olhou. Agora veja. Marcos entrou na sala. Colocou a chave do carro em cima da mesa e ninguém mais prestou atenção na reunião. A segunda frase cria cena. Tem nome, tem ação, tem objeto, tem movimento. O cérebro ama isso. Porque nomes, objetos e detalhes concretos transformam informação em imagem. E imagem prende muito mais do que abstração. A terceira forma é usar perguntas. E pergunta abre um loop. Quando você pergunta por que algumas pessoas conseguem prender a atenção falando baixo, enquanto outras gritam,
e ninguém escuta. Você cria uma pequena tensão. O cérebro quer completar, quer resolver, quer saber a resposta. É o mesmo mecanismo que faz você continuar assistindo uma série quando o episódio termina no meio de uma revelação. A pergunta cria a lacuna, a resposta fecha. E enquanto a lacuna está aberta, a atenção fica presa. A quarta forma é contar histórias. Porque histórias não entregam só informação, elas entregam sequência, conflito e expectativa. Fatos dizem, isso é importante. Histórias fazem a pessoa sentir. Eu preciso saber como isso termina. Pense em Steve Jobs apresentando o iPhone. Ele poderia ter dito, criamos um aparelho com telefone, internet e música. Lógico, claro, correto. Mas ele não fez isso. Ele construiu uma expectativa. Ele disse que apresentaria 3 produtos revolucionários. Um iPod, um telefone e um comunicador de internet. Depois ele repetiu. E repetiu. E deixou a plateia perceber antes de explicar. Até que veio a virada. Não são 3 aparelhos. É um só. Isso é novidade controlada. Ele não despejou dados. Ele conduziu o cérebro da audiência por uma sequência de tensão, padrão e quebra. E é isso que comunicação magnética faz. Ela não apenas informa, ela coreografa a atenção. Então, quando você for falar, apresentar, vender, ensinar ou gravar um vídeo, pare de perguntar apenas o que eu vou dizer. Pergunte também, em que momento o cérebro da pessoa pode desligar? Onde eu posso quebrar o padrão? Onde eu posso transformar uma ideia abstrata em cena? Onde eu posso criar uma pergunta antes de entregar a resposta? Porque a verdade é simples. O cérebro respeita a lógica, mas ele persegue a novidade. A lógica organiza, a novidade captura. E quem entende isso deixa de ser apenas uma pessoa que fala bem, passa a ser alguém que controla o ritmo da atenção. Agora eu vou te propor uma ação imediata. Comece diferente. Quebre o padrão nos primeiros segundos. Não entre pela porta óbvia, entre pela tensão. E isso nos leva ao próximo erro. Tentar parecer inteligente, tornando tudo mais difícil do que precisa ser. O terceiro princípio silencioso da neurocomunicação é a simplicidade. E o erro aqui é pensar, se for simples demais, perde valor. Erradíssimo. Esse é um dos erros mais perigosos na comunicação, porque ele vem vestido de inteligência. A pessoa pensa que o complexo soa melhor, que o difícil parece mais profundo, que o técnico parece mais valioso. E ela pensa, eu preciso parecer profundo? Preciso usar termos mais técnicos? Preciso mostrar que eu domino o assunto? E então começa a falar como se estivesse defendendo uma tese para uma banca invisível. Frases longas, palavras difíceis, explicações cheias de voltas, conceitos empilhados um em cima do outro. E no final, ela acha que impressionou, mas o que aconteceu foi outra coisa. Ela cansou o cérebro da pessoa. Existe um princípio na psicologia chamado fluência de processamento. A ideia é simples. Quanto mais fácil uma informação é de processar, mais familiar, confiável e verdadeira ela tende a parecer para o cérebro. Ou seja, a sua clareza não diminui o seu valor, ela aumenta. O problema é que muita gente confunde complexidade com profundidade, mas são coisas completamente diferentes. Complexidade é quando a pessoa precisa fazer um esforço para entender o que você disse. Profundidade é quando ela entende rápido e aquilo continua batendo depois. É como uma espada japonesa. Por fora, parece simples. Uma lâmina, um cabo, um corte. Mas, por trás daquela simplicidade, existe técnica, fogo, repetição, precisão e centenas de decisões invisíveis. Comunicação boa é igual. Ela parece simples para quem ouve, mas é sofisticada para quem constrói. Pense no Einstein. Ele não ficou famoso só por pensar coisas difíceis. Ele ficou famoso também porque conseguia transformar ideias absurdamente complexas em imagens simples. Tempo, espaço, luz, relatividade. Coisas que poderiam virar um labirinto mental, mas ele colocava tudo em cenas. Um trem, um elevador, um raio de luz. Isso
é inteligência real. Não é fazer o simples parecer complicado, é fazer o complicado parecer inevitável. Agora, olha o erro no dia a dia. A pessoa poderia dizer: eu ajudo empresas a venderem mais, organizando melhor o processo comercial. Mas ela diz: eu atuo na otimização estratégica de fluxos comerciais por meio de metodologias integradas de conversão e posicionamento. Bonito? Talvez. Claro? Não. E quando não é claro, não convence. Porque o cérebro do ouvinte não quer decifrar você. Ele quer entender se você serve para ele. E essa é a virada. Você não ganha autoridade fazendo a pessoa pensar: uau, ela sabe palavra difícil. Você ganha autoridade fazendo a pessoa pensar: finalmente alguém explicou isso de um jeito que eu entendi. É exatamente assim que eu queria ter pensado e falado. A ação simples para você é: traduza antes de impressionar. Antes de falar uma ideia, pergunte: uma pessoa cansada entenderia isso? Uma criança de 12 anos conseguiria repetir? Eu consigo transformar esse conceito em uma imagem? Tem alguma palavra aqui que está servindo mais ao meu ego do que a mensagem? Porque clareza não é empobrecer a ideia. Clareza é tirar o excesso para revelar a força. Igual uma estátua de mármore. O escultor não cria colocando mais pedra. Ele cria removendo o que está sobrando. Na comunicação é a mesma coisa. Corte o enfeite, corte a pose, corte a frase que só existe para você parecer inteligente e deixe a ideia respirar. Porque quem complica demais parece inseguro, mas quem simplifica com precisão parece mestre. E isso leva ao próximo erro. Às vezes a pessoa até fala simples, mas fala sem criar participação mental. O quarto princípio silencioso da neurocomunicação é estrutura. E o erro aqui é pensar: eu só preciso falar o que eu sei. Errado. Saber muito não significa comunicar bem. Na verdade, às vezes saber demais atrapalha. Porque quem sabe muito costuma cair numa armadilha e acha que o outro está acompanhando o mesmo mapa mental. Mas não está. Você está vendo a floresta inteira. A outra pessoa está tentando encontrar a primeira trilha. E quando você fala sem estrutura, sua ideia vira mata fechada. Tem informação, tem valor, tem experiência, mas falta caminho. E quando falta caminho, o cérebro do outro começa a se perder. Ele pensa: por onde isso começou? Qual é o ponto principal? O que eu faço com isso? Por que isso importa para mim? E quando o cérebro precisa trabalhar demais só para entender a rota, ele não tem energia para ser influenciado. E esse é o erro. Você fala sem estrutura. Não porque não tenha conteúdo, mas porque não tem arquitetura. Pense em uma cidade. Uma cidade pode ter prédios incríveis, restaurantes bons, pessoas interessantes e oportunidades em cada esquina. Mas, se ela não tem ruas, placas e direção, vira caos. Ninguém sabe para onde ir. A sua comunicação é igual. Boas ideias sem estrutura são prédios no meio do mato. Impressionam por um segundo, mas ninguém consegue chegar lá. É por isso que eu uso o método DOM. Porque influência não acontece quando você fala mais. Influência acontece quando a outra pessoa consegue seguir você sem esforço. E DOM é uma estrutura de influência simples e poderosa. D é direção. Antes de falar, você precisa saber para onde está levando a pessoa. Não é só o tema, é o destino. Uma coisa é dizer: vou falar sobre comunicação. Outra coisa é dizer: vou te mostrar por que sua fala perde força quando você tenta explicar demais. Percebe? A primeira abre um assunto. A segunda cria direção. Direção responde: qual transformação eu quero provocar? Depois que a pessoa ouvir você, ela precisa pensar diferente, sentir mais urgência, confiar mais, tomar uma decisão, fazer algo novo, começar a agir. Sem direção, você fala bonito, mas não conduz. E quem não conduz, vira ruído. O O é organização. Depois da direção, vem a organização. Aqui, você pega o caos mental e transforma em caminho. Porque o cérebro ama a sequência. Primeiro isso, depois aquilo e, por fim, a ação. Organização não é engessar a fala, é dar trilho para a atenção.
Pense em um aeroporto. Milhares de pessoas, centenas de voos, portões, bagagens, avisos, conexões. Seria caos total. Mas existem placas, check-in, segurança, portão, embarque. A estrutura reduz a ansiedade. Na comunicação, organização faz a mesma coisa. Ela permite que a pessoa relaxe e siga você. Ela não precisa adivinhar, não precisa montar o quebra-cabeça sozinha, não precisa buscar sentido no meio da bagunça. Você entrega a ordem. E quando você entrega ordem, você parece mais claro, mais seguro e mais confiável. M é mensagem. E por último, mensagem é a frase que fica. Não é tudo o que você disse, é o que a pessoa leva embora. E esse é o ponto que muita gente ignora. Ela fala durante 10 minutos, mas não existe uma frase central. Não existe uma ideia que gruda. Não existe aquele pensamento que a pessoa repete depois. Uma boa mensagem precisa ser simples o bastante para ser lembrada e forte o bastante para mudar a percepção. Exemplo, clareza não reduz a autoridade, clareza revela domínio. Ou quem fala sem estrutura obriga o outro a organizar o caos. Ou ainda, influência não é despejar informação, é conduzir a atenção. Isso é mensagem, é o núcleo, é a flecha. Porque se tudo é importante, nada fica. E se nada fica, você não influenciou. Você só ocupou o tempo. A ação aqui é usar o dom antes de qualquer fala importante. Antes de gravar um vídeo, antes de apresentar uma ideia, antes de vender, antes de liderar uma reunião, antes de mandar um áudio decisivo, pergunte. D. Direção. Para onde eu quero levar essa pessoa? O. Organização. Qual caminho ela precisa seguir para chegar lá? E M. Mensagem. Qual frase precisa ficar na cabeça dela depois? Só isso. Direção, organização, mensagem. Dom. Parece simples, mas é exatamente por isso que funciona. Porque comunicação poderosa não é aquela que mostra tudo o que você sabe. É aquela que faz o outro enxergar exatamente o que você precisa ver, sem esforço, sem confusão e sem ruído. E aqui está a virada. Quando você fala sem estrutura, você depende do improviso. Quando você usa estrutura, você cria influência intencional. Você deixa de ser alguém que explica bem e começa a ser alguém que conduz pensamento. Porque quem tem conteúdo informa, mas quem tem dom direciona. E agora que você entendeu isso, você não tem mais como voltar a se comunicar do mesmo jeito. Porque quando você domina esse processo, você não precisa convencer. Você se torna impossível de ignorar. Eu sou Malu Albuquerque e nesse canal você aprende a comunicação além das palavras. Aprende a se comunicar de forma clara, com influência e se posicionando como um verdadeiro líder.